Galera, voltamos e, bom, precisamos agora colocar as outras diferenças entre brasileiros natos e naturalizados, né? Então, peraí que o nosso título vai ser esse, ó, mais diferenças entre brasileiros natos e brasileiros naturalizados. Tem coisa aqui que a gente já comentou. Por exemplo, o artigo 5º, inciso de número 51, ele vai trazer informações sobre a extradição passiva de brasileiros. Quando nós conversamos sobre os dispositivos do artigo 5º, nós comentamos sobre isso, né? Nós vimos que o brasileiro nato ele nunca será extraditado passivamente, mas o brasileiro naturalizado pode ser extraditado passivamente. Nessa linha de raciocínio, chegamos à conclusão que existe uma diferença entre o nato e o naturalizado no que tange a extradição, né? O naturalizado pode ser extraditado quando pratica um crime comum antes da naturalização e se for o comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes, drogas afins, ele pode ser extraditado antes ou depois. Vimos isso, primeiro ponto resolvido. Legal? Segunda diferença, ou outra diferença, a gente vai lá para o artigo 57, parágrafo 5º, que fala sobre o cargo de presidente do Congresso Nacional. Tá? Você vai analisar aí na sua Constituição, você vai perceber que o presidente do Congresso Nacional ele é obrigatoriamente o presidente do Senado Federal. Então, quando no Senado Federal é escolhido presidente, esse presidente do Senado passa a ser obrigatoriamente o presidente do Congresso. Por que eu gosto de colocar isso aqui? Porque naquela lista que a gente viu agora há pouco, na lista dos cargos privativos de brasileiros natos, você viu o presidente da Câmara e presidente do Senado, mas você não leu o presidente do Congresso. Então tem muita gente que, sem saber dessa informação, poderia achar que o presidente do Congresso é um outro indivíduo. Né? Não. Então, se o presidente do Senado é o presidente do Congresso, por implicitude, esse cargo é um cargo privativo de brasileiro nato. Tudo bem? Tem mais? Tem mais. Artigo de número 89, inciso 7, que vai falar dos 6 cidadãos brasileiros natos que integram o Conselho da República. E um bate-papo rápido só para a gente entender isso aqui. O Conselho da República é um órgão de consulta do presidente da República. Tá? O presidente da República, quando tem certas dúvidas de como tocar a administração, de como gerir o governo federal, ele pode muito bem reunir o Conselho da República e esse Conselho da República será competente para dar ao presidente pareceres, palpites sobre a administração pública. Tá? É um órgão de consulta. E nesse órgão de consulta do presidente, o artigo 89 nos mostra algumas autoridades que estão lá. Você vai ler o artigo 89 da Constituição e vai perceber que o vice-presidente da República faz parte do Conselho, que o ministro da Justiça faz parte do Conselho, que o presidente da Câmara e o presidente do Senado também fazem parte do Conselho. E também contamos com a presença dos líderes das maiorias e das minorias da Câmara e do Senado. Dentro da Câmara, dentro do Senado, nós temos lideranças, né? Você tem sempre aqueles blocos partidários, né, formatados, e esses blocos eles apresentam lideranças. Você tem um líder dos direitos humanos, o líder de não sei o quê, e essas lideranças são escolhidas por eles próprios. Como aqui nós temos um órgão de consulta do presidente sobre a administração pública, é muito importante que o presidente escute também aquilo que parte das lideranças, né? Porque aí você vai perceber que essas lideranças elas articulam as proporções, as representações diversas que nós temos no Brasil, que é um país absolutamente diversificado. Essas lideranças também estão. Mas além de todos esses que são donos de cargo, a nossa Constituição determina a presença de 6 cidadãos que não têm cargo, que devem ser brasileiros natos e que integram o Conselho. O inciso 7º do 89, ele inclusive nos mostra
que esses 6 cidadãos, 2 deles são eleitos pela Câmara, 2 deles são eleitos pelo Senado e os outros 2 são escolhidos pelo próprio presidente da República. Mas o importante nesse momento é simplesmente lembrar que esses 6 cidadãos devem ser obrigatoriamente brasileiros natos. E é justamente isso que a gente insere aqui nessa lista de diferenças entre brasileiros natos e brasileiros naturalizados. Bom, já anotou? Fez a anotação? Vamos mais, porque temos mais alguns dispositivos para colocar aqui. O próximo dispositivo é o artigo 103b, parágrafo 1º. O artigo 103b, parágrafo 1º. Aqui nós iremos falar sobre o presidente do Conselho Nacional de Justiça, o famoso CNJ, Conselho Nacional de Justiça, o famoso CNJ. O Conselho Nacional de Justiça é um órgão de controle do Poder Judiciário. Um órgão que faz controle administrativo, controle financeiro e controle disciplinar do nosso Poder Judiciário. Eu não vou falar tanto do CNJ agora, nós teremos ainda o estudo do Poder Judiciário. No Judiciário nós falaremos muito sobre. Mas nesse momento é importante você lembrar que esse CNJ, esse órgão de controle, ele é constituído de 15 membros. São 15 membros. Mas o membro, poderia dizer, não sei, o mais relevante, né? Todos eles têm importância, por óbvio, mas o primeiro da lista dos 15 é o presidente do Supremo Tribunal Federal. O presidente do STF obrigatoriamente estará no CNJ. E mais, ele não estará no CNJ como qualquer um. Ele estará no CNJ como presidente do Conselho. Então, o presidente do Supremo é obrigatoriamente, o presidente do Supremo, é obrigatoriamente o presidente do CNJ. E aí você lembra, os ministros do Supremo Tribunal Federal obrigatoriamente são brasileiros natos. Se os ministros do Supremo Tribunal Federal obrigatoriamente são brasileiros natos, o presidente do CNJ precisa ser brasileiro nato, porque é o ministro do Supremo. Então aqui você tem mais um cargo que, por implicitude, nós entendemos ser privativo de brasileiro nato. Fechou, Arthur? Não, estou quase fechando. Nós temos ainda o artigo 119, parágrafo único, que traz para a gente o presidente e o vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o famoso TSE. O Tribunal Superior Eleitoral é o órgão de cúpula da Justiça Eleitoral. Mas é importante fazer apenas alguns comentários. A Justiça Eleitoral ela não possui um quadro próprio de magistrados. A demanda de processos eleitorais é muito pequena. Por isso, o Constituinte, quando apresentando os órgãos da Justiça Eleitoral, ele entendeu razoável pegar magistrados de outras justiças que acumularão atividade na nossa Justiça Eleitoral. Por exemplo, esse TSE, o artigo 119 vai te dizer que nós contamos com 7 ministros. São 7 magistrados que atuam no TSE. Todos eles são de outros lugares, né? Por exemplo, desses 7, 3 ministros são do Supremo Tribunal Federal. Outros 2 ministros são do Superior Tribunal de Justiça. 3 do STF e 2 do STJ. Já estou contando 5. Para fechar o time de 7, nós contamos com a presença de 2 advogados. Advogados que vão exercer jurisdição lá no TSE por tempo determinado. Mas o mais importante é que no parágrafo único desse nosso artigo 19, o Constituinte determinou que a presidência e a vice-presidência do Tribunal Superior Eleitoral serão preenchidas por ministros do Supremo que estão na Corte. Lembra que eu te falei que eu tenho 3 ministros do Supremo no TSE? Desses 3 ministros do Supremo, um passa a ser o presidente e o outro passa a ser o vice-presidente do TSE. Então eu estou percebendo que se a presidência e a vice-presidência do TSE são preenchidas por ministros do Supremo, estamos tratando de cargos privativos de brasileiro nato, por implicitude. Tá percebendo? Tudo bem? Tem mais, Arthur? Tô fechando, juro pra você. Tô fechando.
Artigo 123. O artigo 123 vai trazer um outro órgão do Poder Judiciário. O artigo 123 da nossa Constituição traz os cargos de ministros militares do Superior Tribunal Militar. O famoso STM. Bom, vamos lá. O artigo 123 ele vai te contar também que no STM, no Superior Tribunal Militar, nós contamos com 15 ministros. Mas esses 15 ministros, todos eles são indicados. Dos 15 ministros, 10 são ministros militares. 10 são ministros militares. Ministros militares, que são oriundos das armas. Marinha, Exército e Aeronáutica. Os outros 5 ministros são ministros civis. Vem da vida civil, da vida cívica, né? E aí você vai perceber que esses 5 ministros civis, 3 deles são advogados, um é um juiz que vem da primeira instância da Justiça Militar, e um outro vem do Ministério Público Militar. Deixa eu te contar uma coisa. Para ser advogado eu não preciso ser nato. Para ser juiz eu não preciso ser nato. Para ser membro do MP eu não preciso ser nato. Então esses aqui não necessariamente são brasileiros natos. Mas esses que vêm da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, antes de chegarem aqui, eles eram oficiais generais da Marinha, do Exército, da Aeronáutica. O posto mais elevado das armas. Então perceba, se eles já eram oficiais, eles eram natos, obrigatoriamente. E agora passaram a ser ministros militares. Então o cuidado que você tem que ter. Todos os ministros do STM obrigatoriamente são natos? Todos os ministros do STM obrigatoriamente são natos? Não. Mas os ministros militares do STM são obrigatoriamente brasileiros natos? Sim, porque eram oficiais das Forças Armadas. Então, por implicitude, os cargos de ministros militares do STM são cargos privativos de brasileiros natos. E aí chegamos ao nosso último dispositivo, que é o artigo 222 da Constituição. E com esse 222, eu consigo encerrar a lista de diferenças entre brasileiros natos e brasileiros naturalizados. 222, que vai tratar da propriedade de empresas. Olá, meus amigos! Inicialmente eu peço desculpa, pois interrompi os seus estudos, mas essa videoaula do YouTube é uma videoaula demonstrativa para você conhecer os nossos professores e a qualidade dos nossos serviços prestados. Eu sou o professor Lac, especialista em concurso público, concurseiro profissional, que somente em 2022, eu já fui aprovado em 9 concursos públicos. É isso mesmo, estou aqui para te ajudar. Olha, se você fizer um investimento mínimo, 10 parcelinhas de R$30, exatamente isso, só isso, você vai ter acesso ao nosso curso completaço focado para o concurso da nossa gloriosa Polícia Militar do Estado de São Paulo. E eu tenho certeza absoluta que este curso você vai conseguir adquirir o conhecimento necessário para fazer uma excelente prova. Então espero vocês aqui na Lá Concursos. Fique com Deus, um forte abraço. Tchau, tchau.